Durante anos, sonhadores, ocultistas e New Agers foram atraídos pela ideia da Atlântida, o subcontinente da Ilha Perdida frequentemente imaginado como uma sociedade avançada e utópica, detentora de sabedoria que pode trazer a paz mundial. Milhares de livros periódicos e sites foram escritos sobre a Atlântida, e ainda é um tema popular. As pessoas perderam riquezas e, em algum caso, suas vidas em busca da Atlântida. Se você digitar Atlântida no Google, cerca de 150 milhões de resultados vão aparecer. Obviamente, a lenda de Platão sobre a Atlântida há muito tempo tem envolvido muitos indivíduos, de cientistas a misticistas, com vários locais sendo oferecidos como a provável localização da metrópole perdida. Mas será que uma cidade assim já existiu alguma vez? E se sim, onde estariam as ruínas? É possível, no entanto, que já tenha estado à nossa frente em um dos lugares mais improváveis do planeta, no meio do deserto do Saara? Fique conosco até o final para saber como uma recente descoberta indica que a Atlântida poderia estar localizada no deserto do Saara. Ao contrário de muitos mitos cujos inícios se perderam na bruma do tempo, sabemos exatamente quando e onde a lenda da Atlântida se originou inicialmente. A história foi inicialmente descrita em 2 diálogos de Platão, Timeu e Crítias, que foram escritos por volta de 360 a.C. Embora a Atlântida seja hoje comumente imaginada como uma utopia pacífica, a Atlântida descrita por Platão em sua fábula era bem diferente. Em seu livro Encyclopedia of Dubious Archaeology, o professor de arqueologia Ken Feder observa que na história de Platão, a Atlântida não é um lugar a ser honrado ou emulado de forma alguma. A Atlântida não é a sociedade perfeita, pelo contrário, a Atlântida é a encarnação de uma nação materialmente rica, tecnologicamente avançada e militarmente poderosa que se tornou corrompida por sua riqueza, sofisticação e poder. A lenda da Atlântida propaga no conto de moralidade de Platão e é mais sobre o heróico competidor da cidade Atenas do que uma civilização afogada. Se a Atlântida existisse hoje e fosse descoberta sem danos e habitada, seus habitantes provavelmente se esforçariam para matar e escravizar a todos nós. Não há outros registros da Atlântida em nenhum outro lugar do mundo, indicando que Platão a inventou como um dispositivo de trama para os seus escritos. Há muitas obras gregas existentes, certamente alguém teria mencionado no mínimo um local tão magnífico. Não há absolutamente nenhuma evidência de qualquer fonte que a mitologia da Atlântida existisse antes dos escritos de Platão sobre ela. No entanto, muitas pessoas ao longo dos anos acreditaram que deve haver alguma verdade na mitologia, especulando sobre a localização da Atlântida. Com base no mesmo conjunto de dados, incontáveis especialistas da Atlântida encontraram um continente perdido em todo o mundo. Os candidatos incluem o Oceano Atlântico, Antártica, Bolívia, Turquia, Alemanha, Malta e o Caribe, cada um com o seu próprio conjunto de provas e razões únicas. Mas será que ele poderia estar bem na nossa frente no deserto do Saara, em um local conhecido como o Olho do Saara? A estrutura de Richat, às vezes conhecida como o Olho do Saara, é um estranho fenômeno africano localizado perto do centro-oeste da Mauritânia. Ela está localizada no Planalto de Adrar, no Saara. É uma característica geológica bem simétrica, composta de numerosos círculos concêntricos de rochas sedimentares expostas vistas do espaço. De fato, foi assim que os cientistas descobriram em primeiro lugar. A estrutura Richat é uma anomalia geológica de 45 km de largura que tem sido comparada à grande mancha vermelha de Júpiter por alguns. Quando se chega ao chão, tudo que se vê é areia, rochas e mais areia. Como resultado, não é inesperado que a estrutura só tenha sido encontrada do espaço em 1965. A viagem de 4 dias do Gemini 4 incluiu não apenas a primeira caminhada espacial americana, mas também as primeiras fotos do nosso planeta. À primeira vista, parece ser uma cratera de meteoro. Na verdade, é provavelmente o resultado de milhões de anos de erosão na Terra. A teoria do impacto de meteoro caiu em desuso desde que o local carece dos minerais frequentemente encontrados no metamorfismo de choque. É aí que a rocha circundante é deformada pelo forte calor e pressão de um impacto de alta velocidade. Há muito tempo atrás, o Saara era uma região temperada, cheia de rios coloridos, lagos e flora, em vez de um deserto. Isso mudou por razões desconhecidas. O tempo tirou camadas de rocha dura e macia ao se transformar em um árido deserto. Os anéis exibem rochas ígneas mais antigas nos quartzitos médios e mais jovens e rochas sedimentares nos anéis e cristas circundantes. A estrutura inclui 3 anéis primários, cuja forma exata os especialistas ainda estão inseguros. As fotos da estrutura Richat da NASA usam cores artificiais para exibir todas as camadas de rocha e diferenciar os depósitos de rocha, areia, vegetação e depósitos carregados de sal. Os anéis não parecem azuis do espaço.
A atividade tectônica e vulcânica causada pela separação cataclísmica da Pangeia há 100 milhões de anos levou as rochas fundidas a se erguer e formar uma cúpula, cujas rochas remontam aos períodos Proterozoico e Ordoviciano. Posteriormente, a ação hidrotérmica levou o centro ao colapso e gerou megabreccia, um tipo de rocha enorme e quebradiça contendo pequenos fragmentos de arenito ricos em quartzo. O centro fica abaixo dos anéis e cristas circundantes, porque se desmoronou sobre si mesmo. A estrutura é cercada por duas enormes dunas de areia conhecidas como Warne. Estas dunas são o lar de Ksors, assentamentos medievais e rotas comerciais históricas do Saara. Quando vistas de cima, as fotografias aéreas do olho revelam uma série de grandes manchas brancas. Estas são na verdade bolsas de sal na superfície da areia. Isso implica que a água do mar fluiu sobre esta área nos últimos 12 mil anos. O número 12.000 não foi escolhido ao acaso. Vários artigos recentes afirmam que o deserto do Saara costumava ter um clima verde e exuberante. Tudo então foi lavado em uma inundação maciça há cerca de 11.600 anos, deixando para trás apenas um deserto. Isso é aproximadamente 56 milhões de anos mais tarde do que as pessoas pensavam anteriormente que parte da África estava debaixo d'água. A Trans-Saharan Seaway havia submerso partes da África na época. Portanto, se você acha que não pode ser Atlântida porque não está debaixo d'água, pense de novo. O olho está agora sem saída para o mar, mas nem sempre foi assim. A razão principal pela qual as pessoas acreditam que o olho do Saara não é a Atlântida é porque ele é mais alto que o nível do mar. No entanto, 11.600 anos é muito tempo. A região se elevou desde que a Atlântida teria se afundado. O sal na área indica que o oceano uma vez correu sobre esta parte da África, indicando que antes estava abaixo do nível do mar. Mas agora ele está mais alto devido à forma como a crosta terrestre se desloca para cima e para baixo e de um lado para o outro. Isso era verdade dada a quantidade de atividade vulcânica na área. As pessoas acreditam que se a Atlântida fosse tão grande quanto Platão afirmava e tivesse afundado no mar, já a teríamos descoberto. Alguém tem que ter visto restos de edifícios ou artefatos entre todos os oceanógrafos, submarinistas e outras pessoas que estudam o oceano. Mas se nos lembramos da enorme inundação que aniquilou a paisagem verde que outrora foi o Saara, temos nossa resposta. Algo que poderia ter arrasado completamente a folhagem de uma terra e outras formas de vida poderia certamente arrasar uma cidade inteira com pouca ou nenhuma evidência deixada para trás. Mais recentemente, o canal YouTube Bright Insight declarou que os elementos da estrutura Richat correspondem à descrição de Platão da Atlântida em um vídeo viral e bem convincente. Muitos outros paralelos foram apontados pelos proponentes da teoria do olho do Saara, que é a Atlântida, alguns dos quais parecem ser mais fantasiosos. O escritor Paul Wagner, 5 vezes vencedor do Prêmio Emmy, por exemplo, afirma que o rei Atlas, o rei da Atlântida e o nome do Oceano Atlântico é a mesma pessoa que Atlas da Mauritânia, ou que a Atlântida está localizada no mesmo local que o olho no mapa de Heródoto, de 450 a.C. Felizmente, Heródoto não criou ele mesmo nenhum mapa. No entanto, os mapas circularam na internet, pois os seus não são autênticos e nem são uma farsa. Eles foram criados milhares de anos depois com base no trabalho de Heródoto, para ajudar os leitores modernos a acompanhar todos os povos e aspectos geográficos mencionados por Heródoto. Uma dessas características é o Monte Atlas, e um desses povos é a tribo Atlante, mas Heródoto nunca menciona a Atlântida. Uma das declarações aparentemente mais convincentes de Wagner é que centenas de artefatos foram descobertos na estrutura Richat e em torno dela. Ele acredita que os objetos descobertos, que incluem pontas de flecha, lanchas, esferas de pedra, pranchas de surf, remos, cascos de navios e outros artefatos, datam da época da Atlântida. Alguns arquivos anteriormente classificados da CIA foram recentemente tornados públicos. Algumas reações permaneceram classificadas, mas deram novas informações sobre o olho do Saara. Em 1967, a CIA executou uma missão secreta na qual aeronaves foram voadas para uma dúzia de vários lugares em todo o mundo para realizar a vigilância de anomalias geomagnéticas. Os cientistas pretendiam procurar quaisquer diferenças ou ocorrências nos campos geomagnéticos que nos isolam do vácuo do espaço. Uma das áreas testadas foi a estrutura Richat. Embora o fato de uma missão ter ocorrido tenha sido desclassificada, os resultados da missão não foram tornados públicos. Isso é o que foi escrito sobre as descobertas do olho do Saara. Enquanto os aspectos científicos destas pesquisas são totalmente desclassificados e disponíveis para a comunidade científica mundial. Ainda há alguma discordância sobre o porquê da classificação dos resultados. Isso não é a prova da cidade perdida de Atlântida, mas é prova de que algo estranho está acontecendo no olho do Saara, que se acredita que deve ser mantido escondido do público.
A ilha central da Atlântida foi relatada como tendo características notáveis, como 2 nascentes de água doce, uma quente e uma fria. Isso seria extremamente raro, considerando que não existem outros locais conhecidos no mundo com tais nascentes. Algo assim poderia ter sido a causa da missão em primeiro lugar, mas por enquanto não temos uma resposta. Um livro intitulado Adão e Eva também foi descoberto nos arquivos desclassificados. O livro completo ficou disponível, mas as razões para sua inclusão nos arquivos da CIA permanecem desconhecidas. Há afirmações no texto a respeito de continentes inteiros sendo enterrados pela água do mar há cerca de 11.600 anos. Esse número vem novamente à tona. Este número corresponde à época em que o Saara passou de um deserto exuberante e verdejante para um deserto árido. Ele também corresponde ao afundamento da Atlântida. Além disso, corresponde ao período das Drías mais jovens. O Younger Dryas é um exemplo bem conhecido da súbita transição da Terra. Começou há cerca de 14.500 anos, quando o clima da Terra passou de um ambiente gelado e glacial para um estado mais quente. Se pensa que o fim tenha ocorrido há cerca de 11.500 anos. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o fim foi excepcionalmente abrupto. Isso poderia ter causado o desaparecimento da cidade perdida de Atlântida em vez de simplesmente afundar no oceano. O Olho do Saara é realmente a cidade perdida da Atlântida? Fala pra gente nos comentários abaixo.